Estamos aqui na Universidade Federal de Uberlândia, eu, Virgílio Araújo, com meu parceiro e colega Diego Ribeiro, somos alunos do curso de Administração Noturno da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje é dia 15 de dezembro de 2014 e iremos discorrer aqui sobre um assunto que envolve a disciplina que estamos estudando no momento, que é a cultura e mudança organizacional. O nosso professor é o Rodrigo Miranda e há muito tempo as organizações vêm exercendo um poder no qual cada vez mais exercem esse poder desde o princípio da história, que vem se acentuando aí com as revoluções, no qual as organizações começam a ter um maior controle cada vez maior sobre o trabalho que as pessoas exercem nas fábricas, sejam nas organizações, todos os tipos de organização, não se restringindo só ao ambiente fabril, no qual, em busca de uma eficiência cada vez maior, objetivando ter também um retorno financeiro cada vez maior, com menor número de recursos, recursos esses que vêm se tornando cada vez mais escassos, se tratando principalmente da mão de obra, que hoje, além de ser uma mão de obra necessária que se tenha uma organização, é também uma mão de obra que se faz necessário alguns cargos que tenham uma qualificação. Não é mais somente aquela mão de obra no qual o trabalhador necessitava de um treinamento para depois realizar uma tarefa extremamente repetitiva. Não, hoje tem-se um quadro no qual as organizações têm um funcionário que desempenha uma atividade, mas não uma atividade extremamente repetitiva, mas sim atividades, essas chaves, no qual o trabalhador precisa ter um aprendizado maior, e ter também um raciocínio. Surgem então pessoas qualificadas que têm que ter uma qualificação, mas nada deixa com que as organizações continuem exercendo, de certa forma, uma dominação sobre aqueles trabalhadores. Isso, e não podemos esquecer, Diego, que apesar da organização ter evoluído bastante nesse tempo, de construção, de cada um ter uma tarefa, cada um ter uma função a exercer, não podemos esquecer também que nem todas as organizações valorizam corretamente o seu funcionário. A maioria delas, de certa forma, instiga o seu subordinado a ter uma qualificação, a ter uma profissão, a ter um ensino superior completo. E, na verdade, esse funcionário, depois que ele conclui todas essas tarefas, ele não é valorizado corretamente, ele não sobe de cargo, e aí isso acaba desvalorizando muito. E com isso, a organização tem um grande poder em cima dela, porque a organização ela vai tentando mudar o pensamento do seu subordinado, ela vai, vamos dizer assim, ela vai fazendo promessa, você faz uma qualificação melhor que eu te dou tal bonificação. E o funcionário vai acreditando e na verdade a empresa vai só enrolando cada vez mais. E tem isso como alguns teóricos já citavam no tempo, como um fetiche, envolta essa dominação que as organizações, o sistema exerce, sobre o indivíduo, a pessoa tem uma ilusão de que se ele alcançar determinado objetivo, ele terá não só aquele retorno que que realmente ele vai ter, mas ele pensa que ele irá um pouco além, quando na verdade ele estará um pouco mais dependente da organização, Um título de exemplo aí, acho que muito atual, são as instituições financeiras, Hoje um mercado extremamente rentável no nosso país, no qual temos aí as maiores empresas e organizações em termos de rentabilidade hoje no nosso país, e que cada vez mais demite mais do que contrata. Então é visível que um trabalhador hoje é demitido e vence então 2 trabalhadores no lugar dele a um custo menor do que o que um trabalhador tinha. Então, sobre a dominação que as organizações exercem sobre o trabalhador, é importante destacar que muitos trabalhadores têm isso pensamento que com o advento dos sistemas, eles vêm para dar uma maior eficiência operacional, uma maior eficiência sobre o trabalho de todos, sobre a empresa, sobre os recursos que ela utiliza, mas esquece um ponto principal, no qual os sistemas
Então, cada vez mais uma independência a essas organizações. E uma maior independência significa cada vez mais os trabalhadores estão enfraquecidos, né? Como um trabalhador que pode requisitar e lutar pelos seus direitos. Então, diante dessa dominação, as organizações conseguem, né, fazer o que querem, elas demitem, né? Aquele trabalhador que antes pensava que, tendo uma qualificação, teria sua estabilidade, né, definitiva, uma empresa, hoje, depois de 3 décadas, 2 décadas de trabalho, a mesma empresa faz um incentivo com que aquele trabalhador se aposente mais cedo e deixe de pertencer ao seu quadro de trabalhadores, né? O que destaca e mostra muito bem que é um fetiche que o trabalhador tem, no qual acredita que seja daquela forma que ele pensa, mas na realidade acontece de uma forma bem diferente, né, nas organizações. Interessante isso, né, o poder que o sistema vem trazendo aí para as empresas, né, e o que é uma dominação, sem sombra de dúvidas, né. Sim. Muito obrigado pelas suas informações, Diego. E assim nós terminamos mais um vídeo com o tema Organizações como Instrumento De dominação e seu poder. Esperamos que vocês tenham gostado e agradecemos a atenção de vocês. Obrigado, eu sou o Diego, ele é meu Virgílio. colega.